Eu fiquei assustada porque se a gente prevenir, a gente pode evitar 90%, é um percentual muito alto. Sim, sim. A maior parte dos acidentes a gente fala que na verdade não é um acidente, são coisas que a gente poderia evitar. Então, com pequenos cuidados, pequenas medidas de segurança, a gente poderia evitar que acontecessem esses acidentes que muitas vezes podem marcar a vida da família e da criança, assim, pro resto mesmo da vida. Doutora, então, marca muito. A gente diria, assim, essa questão dos acidentes seria de bebê até mais ou menos qual idade que acontece? Até 18 anos ou mais. As causas externas, né, que seria o trauma, que seria os acidentes, eles são a principal causa de morte no Brasil entre os menores de 18 anos. E aí na faixa etária de 0 a 1 ano, ele é a terceira causa de morte, só perde para malformações congênitas, problemas que as crianças nascem. É muita coisa. A gente fala que o trauma é o que mais mata as nossas crianças hoje e muitas vezes medidas simples. Por exemplo, amarrar o cinto na hora que coloca no bebê conforto, que coloca no carrinho, não deixar a criança sozinha na cama. Então, aquela coisa, normalmente seriam aquelas coisas que você fala assim, não, vou deixar só um pouquinho aqui, não, isso não vai acontecer não. Às vezes a gente é negligente. Sim. Tipo, isso aí não vai ter não, ele é muito pequenininho, ele não vai virar. Essas coisas que você acha que dá tempo e aí você é surpreendido. Exatamente. Então, assim, eu falo que os bebezinhos, assim, os menores de 3 meses, 6 meses, às vezes a mãe vai coloca na cama, no trocador, vai virar para pegar a fralda, quando volta o menino já caiu. Pelo amor de Deus. São coisas assim, bobinhas que a gente fala, são do dia a dia, que às vezes a gente esquece, que a gente deixa. Às vezes uma moeda que caiu, a criança pode pegar, pode aspirar, engolir, ter problema. Então, um remédio, às vezes é aquele dia que você esquece o remédio separado na parte de baixo, a criança pega, pode intoxicar e acabar indo parar no hospital e às vezes até muito grave. São coisas às vezes simples que têm uma consequência grande. Sim, sim. São coisas simples que estava explicando o caso, né? Já vi criança que no bebê conforto foi pegar o bebê conforto, não estava amarrado no cinto, o bebê conforto destravou, caiu, sangramento importante, a criança teve uma paralisia, vai ficar o resto da vida sequelada por uma coisa boba, se a gente fosse pensar. Que poderia ter sido evitada. Você estava até comentando aqui nos bastidores de criança que você já viu que perdeu o olho. Sim, com chave. Quem nunca entregou uma chave para uma criança para ficar brincando, né? O menino ficar brincando, ele pega coisa, pode furar o olho. Eu já vi criança que perde, às vezes deixam, principalmente Natal, festa de família, que aí todo mundo tá olhando a criança e ninguém tá olhando a criança. Então, é aquele momento que às vezes consegue encontrar uma pedrinha, consegue encontrar uma soda cáustica, consegue encontrar um remédio e aí acaba que com isso pode ter uma lesão grave, pode parar no hospital e até no CTI. Vamos então, nós falamos aí sobre segurar a chave, cuidado aí, viu, gente? Tem outras causas que a gente vai comentar aqui, né, doutora, para o pessoal entender. Uma queda da cama, o famoso andador e também cair na laje. Sim. O andador é uma coisa que a gente fala que o pediatra tem pavor, né? Então, assim, se dependesse dos pediatras, nenhuma criança usaria andador. É muito comum, as pessoas acham que o andador ele é bom, ensina a criança a andar. Na verdade, ele só traz prejuízos. Ensina a criança a andar antes da hora. Então, você põe a criança numa posição de pé, né? A posição ereta, antes dele estar pronto. Dá uma liberdade para ele, que ele ainda não tem capacidade de entender. Porque tudo tem um porquê, né? Sim, tudo tem um motivo. Então, assim, Deus foi muito esperto. Então, ele dá o tempo da gente ir crescendo para a gente poder fazer as coisas. E aí, se você coloca essa criança antes da hora em pé, você aumenta a chance. E aí pode cair de escada, cair de várias coisas. E às vezes até tropeçar, não, mas eu não vou deixar na escada. Mas se ele tropeçar e cair, ele pode bater o pescoço, pode bater a cabeça, pode ter uma lesão. A queda da cama, eu falo que principalmente nos menorzinhos. Os menores de 6 meses, os maiores às vezes quando cai é porque vai começar a dormir, ou então tá pulando, tá fazendo uma farra. E detalhe, a cabeça é mais pesada, sempre a cabeça primeiro. Sim, até 2 anos de idade a nossa cabeça é mais pesada. Então a cabeça sempre cai primeiro, vai bater a cabeça, aí as mães entram desesperadas no hospital, porque bateu a cabeça, às vezes tá com galo, alguma coisa. Então, assim, eu falo que na cama não tem jeito, é cama sempre com grade, o bebezinho
bebezinho, mesmo que ele seja pequeno, ele não vai rolar, vou deixar no meio da cama de casal. Ele pode ir mexendo, ele pode ir rolando e você ter a surpresa de encontrar a criança no chão. Então, nunca deixar na cama sozinho, sem a supervisão de um adulto. E a queda da laje, eu falo que é mais para os meninos maiores, né? Vai soltar papagaio, Isso. aí vai pegar o papagaio, solta lá, tá empolgado com o papagaio. Tá nem vendo. Nem vê, quando ele vê, ele já tá no chão. Então, a gente sempre tem que pedir para evitar, porque os meninos, quando a gente mesmo, quando vai brincar de futebol, verdade. vai fazer alguma coisa, acaba não percebendo e caindo. E como a gente falou aqui, né, vai de bebê até 18 anos. Então, queda da bicicleta, férias aí, o pessoal vai para a bicicleta, para o patins, o skate também. E são tombos, por exemplo, um patins, um skate, dependendo de como, bater o bumbum, pega o cóccix, essa questão da coluna. Isso é muito sério, né? Sim, pode pegar a coluna, pode fratura de braço, fratura de perna e às vezes até cabeça mesmo. Já vi criança, às vezes, com bicicleta, que não está usando a proteção, não usa o capacete. Quem de nós nunca andou de bicicleta sem usar a proteção, né? Então, acaba que o menino pode bater no muro, pode cair e já ter lesões graves, ter sangramento importante intracraniano, às vezes precisar de ficar no CTI, entubado, ter consequências por causa de uma coisinha boba, se a gente for pensar. Dos usos de proteção. Sim. Para evitar, coloca a joelheira, coloca o capacete, coloca a luva. Coloca a luva, sempre andar com supervisão de um adulto. Então, eu falo que assim, mas ele já tem 16 anos. Acidentes, né, também, então, né? Na rua? Na rua, principalmente os pequenininhos, não consegue ver. O adolescente também, ele tem aquela coisa mais impulsiva, né? Então, às vezes ele não pensa, vai andar na rua, pode ser atropelado, um ônibus, um carro. Então, são coisas que a gente tem que tomar cuidado. Queda das janelas e sacadas. Janela sacada sempre tem que ter uma grade. Olha lá o menininho. Ai, meu Deus do céu, não tem jeito. Não tem jeito. Eles atrai, né? Atrai e como a cabeça é grande, a primeira coisa que eles vão fazer é fazer assim, cai. Não tem jeito. Pesa. Vai subir, não tem como. Tem que colocar grade e uma grade assim, realmente firme, que tenha realmente uma segurança. Então, é um investimento que eu acho que todos os pais dos pequenos aí tem que ter, porque não tem jeito. Eles não têm essa noção do perigo, acabam caindo mesmo. E acaba que, por exemplo, acha que não vai, mas a criança ela vai, ele pega a cadeira, ele empurra, até bebezinho pequenininho. Sim, sim. Eles estão ali observando. Eles aprendem a andar, não tem jeito. A gente fala que quando começa a andar 1 ano, 2 anos, às vezes eles pegam gaveta das cômodas, começam a subir, puxar as gavetas. Eles aprendem que eles podem escalar e aí acaba a cômoda caindo, televisão caindo. Então, assim, são acidentes que a gente acha bobos, mas que acontecem com frequência. Do perigo, sim. mas... Sim. Ele vai lá e ele faz o que deu para fazer ali, né? Sim, são acidentes que acontecem com frequência. Doutora, queimadura elétrica por causa aí da pipa também? Acontece muito, então a gente sempre orienta as crianças a não pegar, não ficar mexendo. Então, assim, a gente... trabalhei no João 23, a gente já teve casos lá de crianças que às vezes o menino sabia que ele não podia mexer, ele coloca até um cano de plástico para poder proteger, mas não tem jeito, é fio de alta tensão, vai acabar queimando, então tem que tomar cuidado. Orientar com relação às tomadas. Eu falo que chega uma idade ali, uns 5, 6 anos, os meninos começam a ficar curiosos, querer mexer e tudo mais, tem uma independência, acaba mexendo na tomada, quer colocar um ferro, quer colocar um pininho, e isso pode acabar levando um choque. E queimadura elétrica tem é muito... aqueles protetores, né? Sim, então tem que pôr, não tem jeito. Na minha época de criança não tinha protetor, então, mas não hoje tem. Então, assim, tem que pôr protetor e tem que orientar as crianças, porque... eu falo que os meninos, eles têm umas ideias cada vez mais mirabolantes. Eu já vi queimadura porque o menino resolveu colocar numa garrafa de álcool vazia, pegar o fósforo e jogar para ver se realmente ainda pegava fogo. Então, queimou o braço todo. Então, assim, são umas coisas que... As artes. As artes. Então, começa a querer fazer experiência, ver na televisão, ver na internet. E aí, a gente sempre tem que orientar, porque eles têm que tomar cuidado com isso. Porque menino, na hora que você piscou, ele vai fazer alguma coisa errada. Não tem jeito. É verdade. Também, né, o pessoal aí fica mais em casa, e a mãe vai fazer, às vezes, alguma coisa, tá fazendo ali a comida, o menino rodando. Cozinha com criança não dá certo esse negócio, né? Eu falo que assim, o ideal é que a criança nunca entre na cozinha.
Então, se tiver como, o ideal é que a criança não entre na cozinha. Mas, infelizmente, no Brasil, a gente tem uma classe aí social menos favorecida, que muitas vezes a cozinha é o quarto, é a sala, é tudo. Então, a gente sempre pede para tomar cuidado, orientar, principalmente, às vezes, coisas quentes, coisas bobas. Queimadura de forno, vasilha com água, com óleo. Puxa, às vezes eles puxam a toalha da mesa, você tá coando café, eles vão apoiar para poder andar, aflição, puxa. Gente, só de pensar, então, só de ficar. A gente tem que tomar cuidado, porque a queimadura é muito dolorosa. Às vezes a mãe tá lá, o menino tá chorando, ela tá segurando, sem querer o pezinho dele bate no cabo da panela. Bate no cabo da canela, às vezes bate no café mesmo, ela tá tomando um café, segurando o menino, às vezes o menino puxa, sem querer, acaba queimando. E quem já queimou na panela sabe o quanto que é a queimadura dolorosa. Então, assim, às vezes a gente vê crianças, às vezes com 10, 20% de superfície corporal queimada, às vezes o rostinho, então é uma cicatriz que vai ficar eterna. Então, a gente sabe que tem que tomar muito cuidado com queimadura. As crianças também gostam de fazer algumas artes, tipo queimaduras pulando aí a fogueira e mexendo com álcool. A gente acha que isso não existe mais. Existe, infelizmente, principalmente na época de São João, agora nem tanto, mas na época de São João, a gente vê o pessoal, às vezes todo mundo lá também tá tomando um quentão, a família tá perto, acha que não tem problema, o menino acha que ele dá conta de pular, às vezes vai mexer churrasco, churrasqueira, às vezes vai acender churrasqueira, a gente consegue sair, a criança não consegue sair e acaba queimando com álcool, não tem jeito. Os meninos mexem mesmo, mexem com álcool, mexem com a garrafa, então se deixar à disposição, eles vão mexer, não tem como. Então, assim, são coisas que a gente sempre tem que ficar atento, deixar sempre no alto para poder evitar, porque eles vão pegar, não tem como. Atropelamentos. Eu falo que o principal para atropelamento, ensinar os meninos, desde pequenininho, a não sair do passeio sem o pai e a mãe do lado. Então, atravessar sempre na faixa, sempre orientar. Crianças, as menores, que acabam, a gente às vezes tem mania de segurar na mão assim, né? Você segura na mão assim, eles conseguem sair. Então, criança pequena, sempre segurar pelo pulso, porque aí não consegue, dificulta da criança conseguir escapar de você. Então, às vezes a criança vai correr da mãe, ela não tem essa noção, ela passa na rua, o carro passa e não tem jeito. E aí acaba que pelo tamanho da criança, principalmente se ela for pequenininha, vai pegar numa área que é mais vital. Então, às vezes pega a cabeça, às vezes vai pegar tronco, consegue ter lesões mais graves. No adulto, pega mais a perna. Então, você tem lesões graves, mas nem tanto. A criança, às vezes, consegue, o carro acaba passando, então a gente tem que tomar cuidado com isso. Até, gente, quando você vai dar ré, também, às vezes, você tá dando ré, a altura da criança você não vê. Não. Eu falo que assim, criança coisa não... simples, boba, mas fica em estacionamento. Lugar de criança não é... Estacionamento não é lugar de criança brincar. Então, assim, bicicleta, às vezes vai brincar com velotrol, essas coisas. Estacionamento não é local de criança brincar. Porque a gente não consegue ver. Então, a não ser que seu carro tenha a câmera de ré, você não consegue ver, vai atropelar e quando você vê já é tarde demais. O menino já está embaixo do carro. Então, tem que tomar o extremo cuidado com relação a isso. Às vezes, em condomínios que tem aquele estacionamento maior, o pessoal fica, deixa a criança brincar. Ah, vai brincar de bicicleta, não tem ninguém aqui. O vizinho mais desavisado está correndo, vai dar ré, acaba pegando. Então, estacionamento não é local de criança brincar, não tem jeito. Atente-se aí, a gente começou, mas vamos falar um pouquinho mais. Gente, produto de limpeza, higiene, medicamento, muito cuidado, isso é muito corriqueiro. Sim. Então, assim, eu falo que às vezes até os remédios, que remédio para criança, eles são docinhos. Então, assim, tem um lado bom que facilita da gente dar, mas tem um lado ruim porque o menino vê, acha que é uma bala, às vezes associa aquilo a uma coisa doce, que é gostoso. Então, às vezes a mãe distrai, minha mãe já me deu esse remédio, então eu posso tomar. Então, se viu, vai pegar. Remédios são sempre na parte de cima. Eu falo que às vezes cansados, os pais são cansados, criança com febre. Eu sempre gosto de citar o paracetamol, que é um remédio bobo, corriqueiro, que vende sem receita na farmácia. Todos nós tomamos para febre e tudo mais.
só que tem que, se tiver uma ingesta muito grande, a criança pode ter uma insuficiência hepática, assim, às vezes em 6 horas, precisa de ser monitorizada, às vezes vai precisar de um transplante hepático, então a gente tem que tomar cuidado. Sulfato ferroso, que é remédio que às vezes a gente dá para os pequenininhos, né, menores de 2 anos, intoxicação por sulfato ferroso é muito grave, então eu falo principalmente os remédios que a gente dá para as crianças no dia a dia, porque quando ela vai olhar... Eles já visualizam, né, eles já... registram ali. Eles já associam. Minha mãe me deu, então eu posso tomar. Sim. Então eles não têm noção que tem uma quantidade para tomar. Então, assim, remédio é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque eles pegam. Principalmente que comprimido também às vezes parece bala, vai pegar, vai engolir, não tem jeito. Eu também fico pensando, às vezes, até bebidas também, né? A bebida alcoólica tem que tomar cuidado, porque eles vão pegar, eles veem a gente tomando. A cerveja, a vodka, o uísque, se eles verem lá, eles vão pegar. Se meu pai bebe, se minha mãe bebe, por que eu também não posso beber? Então, são coisas que a gente sempre tem que deixar no local guardado, trancado, mais alto, para não ter risco deles pegarem. Lembrando que a gente está falando aqui, as férias estão chegando e os cuidados aí, riscos aí de acidentes, aí, coisas simples no seu dia a dia. Afogamento em piscina, ainda mais o calor tá chegando. Baldes e banheira com água. Mas tem como afogar no balde? Tem. Principalmente os pequenininhos, os menores aí de 3, 4 anos, eles podem afogar até com 60 centímetros de água. Então, cai no balde, vai com a cabeça, principalmente os pequenininhos, às vezes 1 ano, ele vai com a cabeça no balde, ele cai e ele não consegue voltar. Então, ele pode afogar. Já havia afogamento de bebês, às vezes até recém-nascido, a mãe vai dar banho na banheira, na hora de colocar, virar, lavar as costinhas, afoga mais, acaba baixando demais e aí a criança pode afogar. Então, são coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, porque os pequenininhos com pouca água, eles acabam afogando. Piscina e mar, não tem jeito, é só com supervisão de um adulto. Ah, mas ele tá com a boinha, ele sabe nadar, ele sempre fez aula de natação, posso deixar lá? Não, não deixe. Então, assim, vai chegar uma hora que ele pode cansar, ele pode perder o equilíbrio, então pode acontecer dele acabar afogando, e aí o afogamento em criança ele é muito grave. Então, dentro do trauma, assim, é uma das coisas mais complicadas que a gente tem. O tratamento é grave, o pós-afogamento é grave, então a chance da criança ficar sequelada e às vezes até morrer é muito grande. Então tem que tomar cuidado, porque às vezes uma bobagem. Um baldezinho que eu deixei, fui lavar a cozinha, deixei o balde, o menino pode acabar afogando. Então, e é interessante também, sempre com a boia. Sempre com a boia. Porque às vezes tem pais que falam assim, não, eu vou levar, então não precisa. Não, sempre com a boia. Porque às vezes você pode escorregar, você pode passar mal, pode acontecer tanta coisa com a gente. Sim, exatamente, sempre com a boia. E mar, principalmente, locais que são avisados pela guarda costeira, onde que pode entrar, sempre ficar atento na parte rasa, porque vem corrente marítima, pode levar os meninos, por melhores que eles saibam nadar. Até nadadores adultos podem ter dificuldade dentro do mar, quem dirá uma criança. Então, sempre tomar cuidado para não ter risco de um acidente. Quero agradecer, querida. Eu agradeço. Sempre. Obrigada. Muito bom ter você aqui conosco. Obrigada. Eu vou te pedir licença, porque eu vou continuar esse assunto e a gente agora vamos para as dicas práticas aí dos primeiros socorros, né, em caso de acidente com criança. Eu recebo a tenente do Corpo de Bombeiros, Andréa Coutinho, e ainda a médica do SAMU, Ana Paula Goiatá. Muito bom dia, sejam muito bem-vindas. Bom dia. Que bom tê-la aqui novamente. Que bom tê-la aqui. Vocês estavam ali ouvindo já as conversas todas, né? Todas as dicas, né? Todas as dicas. Alguma coisa que a gente não falou, que é muito sério, que acontece muito? Uma coisa importante que a gente não se atenta muito é a questão do cosmético, que ele também é um produto químico, né? Verdade. E a mãe deixa o perfume, deixa o hidratante numa mesa de cabeceira. A criança, principalmente as meninas, tem aquela questão de se maquiar, de mexer. Então, podem ingerir também um perfume, um hidratante. E ele também é uma intoxicação, né, doutora? Eu já comi perfume, pensando aqui, estou lembrando, acho que eu já comi perfume. Os batons, né, com gosto agradável, né? Não. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também com relação aos cosméticos. Fica essa dica aí para as mães, né? Conta pra gente o que vocês vão ensinar aqui pra gente hoje. Bora lá. Na verdade, a gente veio trazer algumas dicas práticas, né, do que a gente vê no nosso dia a dia. Sim.
A maioria dos casos, a doutora vai nos atestar e a doutora Ana Carolina falou, podem ser evitados. Certo. E a maioria dos casos, a gente tem que ter esse encaminhamento para o socorro. Então, certo, acionando 192, 193, que a gente trabalha numa central única, certo, os atendentes vão passar essas orientações aos pais e quando a gente trata com criança, a gente tem que levar essa criança para ela fazer um atendimento com o pediatra, com o médico de controle, para saber se está tudo bem. Não sim, simplesmente tomar essas medidas que a gente orienta, que são medidas emergenciais. até chegar lá. Exatamente. E a primeira coisa, eu estava até conversando com a doutora Ana ali, que a gente tem filhos, né? Sim. Então, a primeira coisa que acontece, quando o nosso filho se acidenta, a gente perde a calma, né? A gente fica nervosa. Então, a primeira coisa, você é o suporte do seu filho. Um desespero. Exato. Se acalmar para que você possa ligar, acionar o serviço de emergência e receber aquelas orientações com calma, para que você possa aplicá-las nessa criança. Então, a primeira dica que a gente dá é que você tenha calma para efetuar os procedimentos de emergência. Respira fundo. A calma é essencial nessa hora, até para você ter o controle da situação, né? A gente precisa, assim, em todas as normas de atendimento ao acidente, né? Assim, ao trauma, à causa externa, a primeira coisa é mantenha a calma, tenha controle da cena e acione o 192 ou 193, que é o socorro. Então, assim, a gente precisa ter calma no primeiro momento para ter o controle de toda a cena e poder acionar o socorro e já ir adiantando o que a gente pode fazer para salvar a vida, às vezes, da criança. Bora lá, então. Vamos... No caso, que tipo de caso você vai colocar aqui? Eu acho que a gente estava falando muita questão de queimadura, né? Que dá um alerta e nos dá um pavor muito grande como pais e mães. É verdade. No caso de queimadura térmica, a gente orienta que você faça um resfriamento do local, né, da área, com água fria, não use gelo e, principalmente, não use remédios caseiros. Não coloque pó de café, pasta de dente, né, doutora? Nada. Nenhuma medicação caseira. Exatamente. Não dê nada para a criança beber, né? Usava pasta de dente. Exato. Não dê nada para essa criança tomar também, né? Tipo, tá sentindo dor, vou dar um remédio, vou dar uma outra coisa. Porque pode mascarar. Não, e às vezes algum produto pode até fazer uma outra queimadura, igual o próprio gelo, né? Às vezes você coloca o gelo na queimadura e aí provoca uma outra queimadura em cima daquela área que já está fragilizada. Exato. E acionar o serviço de emergência de imediato, porque a gente não sabe da extensão daquela queimadura. Então, ou se você tem um atendimento próximo, levar essa criança para esse atendimento ou acionar o serviço de emergência de pronto. Queimadura elétrica. Como agir? Porque se para outra pessoa também não... A primeira coisa é desligar a fonte de energia, né? Se você tem um sistema de energia em casa, você desliga a chave geral, desliga o sistema de energia. Para quê? Eu encostando naquela criança, eu também vou virar uma vítima do choque elétrico, dependendo do que ela estiver fazendo. Então, tira aquela fonte de energia da criança e verifica, né, doutora, como é que ela está, o sentido geral dela. Já tirando a fonte de energia, ela vai desprender. Ela vai desprender do local que ela está. Porque a tendência das pessoas é você ir, você retirar, né, puxar. Você se torna uma outra vítima. Exatamente. E aí, essa questão da calma, nesse momento, é crucial. Você vai lá, pensa. Exatamente. E as questões dos choques, eles não são verificados, às vezes, no momento, né, doutora? É um pós. Então, tem que, eu acho que, encaminhar essa criança, chamar o suporte de emergência para ver o que aconteceu, se teve algum ferimento decorrente dessa queimadura, se houve uma queimadura exposta mesmo, né? Se houve uma entrada de energia elétrica no corpo da criança. Então, isso aí tem que ser avaliado por um profissional médico. No caso ali, a gente comentou sobre queda da cama, né? Às vezes cair, andador, enfim, lá. Quando cai, né? A gente sabe, dependendo da idade, a cabeça até 2 anos, ela pesa mais. O que pode, o que não pode fazer? Às vezes a mãe quer pegar ou não pode levantar, tem que deixar. Qual que é a atitude que deve ser tomada aí, às vezes de início até, né, poder estar ligando também para vocês? Geralmente depende da energia do trauma, né, da energia cinética. Às vezes uma queda da própria altura ou queda da cama, a criança nem perdeu a consciência, já levantou, mas está chorando muito, a gente orienta sempre a acalmar a criança, porque as crianças que elas são facilmente acalmadas, ela tem um quadro neurológico mais acessível, assim, melhor, né? Um quadro melhor. Então, assim, como a energia é pequena, não tem essa história de que não pode pegar, não pode mexer. É claro que se for
em via pública, uma queda de bicicleta, e a criança fica no local de queda, está com cervicalgia ou lombalgia, aí sim, você sinaliza o local e aciona o SAMU ou o bombeiro para poder fazer a remoção com a prancha e proteger a coluna cervical. Mas em crianças, né, assim, até 4 anos de idade, a gente sempre aconselha, caiu, não perdeu a consciência, tem que manter em observação as próximas 8 horas, né, pode dar comida, bebida, mas se tiver alguma alteração do comportamento, vômito, aí tem que encaminhar até uma unidade de saúde mais próxima. Quando vocês falaram de queimadura, o que pode ser uma mão no forno, mas pode ser uma água virar e uma gordura virar. O procedimento é o mesmo para os 3? Sim, a queimadura térmica, sim. A gente só faz um procedimento diferenciado em caso de algum produto químico, um pó, por exemplo, que queimou a criança. Porque às vezes a água pode reagir com esse pó. Então você tira o pó do local, né, faz a retirada do pó e, junto com o produto, né, chama o serviço de emergência ou encaminha essa criança, levando o produto. Porque o médico vai poder saber que tipo de abordagem ele vai ter com aquela criança, né? Uau! Você pode também aproveitar e fazer sua pergunta aqui, ó, 319-8402-9756, o WhatsApp está aqui nas minhas mãos. Coloca o seu nome, o nome da sua cidade, aproveita e tira dúvida. Vocês trouxeram uma bonequinha aqui, bora lá. O que vocês vão nos ensinar aí? É a questão que a gente vai falar, né, doutora? É a questão das obstruções. Sim, bora lá. Assim, uma coisa que eu queria frisar bem, que os acidentes, né, eles são a causa mais frequente de óbito e de hospitalização das crianças até 14 anos, né? E de 0 a 1 ano, o primeiro lugar de causa de morte em criança, de 0 a 1 ano, é a sufocação, que chama, né? Que é a obstrução da via aérea por algum motivo, né? Ou leite, ou a própria saliva, né? Às vezes coisas simples. Engasgo, né? Que a gente chama. Os engasgos, né? E nessa hora, essa questão de você ligar, aguardar, se acalmar e receber as orientações, o que a gente fala? Coloca o seu celular no Viva Voz, se você estiver sozinho, né? Entendi. E vai fazendo os procedimentos até que o socorro chegue até você. Entendi. Então é muito importante isso. No caso dos bebês, né? Dos lactantes, na amamentação, as mães veem, a criança começa a ficar um pouco arroxeada. Então, verifique o que está acontecendo com essa criança primeiro. Sim. Se ela não perdeu a consciência, você vai dar uma olhada, ver o que aconteceu, ver se foi o leite, ver se foi a saliva. E no caso de pais de bebezinhos, a gente pede o quê? Que faça a sucção boca-nariz para tentar tirar aquele corpo. Se isso já não deu certo, né, doutora? É a questão das pancadinhas, né? Que a gente orienta. Explica para eles como que é o boca-nariz, assim. Seria o boca-nariz, o pai ou a mãe, né? Tem que ser o pai ou a mãe, que fique bem claro. Colocar a boquinha mesmo e tentar sugar aquele líquido, né? Pode pegar a boca e o nariz. O nariz, né? Porque é bem pequenininho, então você faz mesmo para tirar aquele corpo dali para a criança desengasgar. Então é a primeira orientação que a gente passa até via telefone. Então os pais vão executando esses procedimentos. Ok. Aí, doutora, se a senhora quiser ir falando, eu vou mostrando aqui. E aí, depois que você verificou se a via aérea da criança tem alguma coisa e foi desobstruída, você tem que virar a criança de bruço, né? E sempre assim, coloca o dedo, a mão, segurando no queixo da criança. Olha aqui. Né? Sim. E vira e dá a que a gente chama de pancadas intraescapulares, que é entre a escápula, né? E são pancadinhas que a gente consegue sentir, né, que você está fazendo. Então, segurar o bebê bem firme, né, doutora? Para evitar a questão da queda também desse bebê. Se você ficar sentado, às vezes mais confortável, exato. Você apoia no joelho, na aqui. Perna e faz, né? Sempre tentando desobstruir a via aérea. Até expelir. Até expelir. Seria isso? Não, aí são... Ou tem uma quantidade? São 5. Ah, tá. E aí você vira de novo e olha... Faz a observação, né? E se a criança estiver inconsciente, você já faz a manobra de massagem cardíaca, né? Que aí você está reanimando já. São 5 também. São 5 também. É sempre 5 com os 2 dedos, né? E vira e 5 batidinhas. E essa questão, às vezes, do pai querer enfiar o dedo na boca da criança para puxar, isso pode, não pode, tá errado? Na hora do desespero, a gente sempre faz, assim, né? A primeira reação é fazer isso.
Mas está errado porque às vezes, a maioria das vezes você introduz mais o objeto para dentro da orofaringe, empurra, né? Você empurra ele mais, ou então, se a criança já for maiorzinha e tiver dente, pode até te morder e prender o seu dedo lá. Exatamente. Aí com crianças maiores, a Sim. gente tem uma manobra diferenciada, Certo. que nós temos a questão do umbigo aqui, fechamos a mão e tentamos, em formato de J, cabo de guarda-chuva, Sim. retirar esse objeto que está obstruindo a criança. Porque às vezes ele ainda está bem aqui no caminho, né? Então, esse objeto, ele sai. O que pode ser esse objeto? Pode ser uma bolinha, pode ser, igual a doutora Ana falou, essa questão dos brinquedos também, que a criança quer botar na boca, quer conhecer e pode engasgar com esse objeto. Dependendo também dessa manobra, pode sair pelo nariz, pela boca, isso aí pode acontecer. Pode. Aí... Caroço de feijão... Fiapo do macarrão. O que importa é a retirada, né? Aí, na a gente hora conseguir. da manobra, a orofaringe tem comunicação, então pode sair pela boca ou pelo nariz. Não precisa de apavorar. Desde que saia. A retirada seja feita, a criança seja desengasgada, é o que importa, O apertar para a criança, não. Não, na Quando verdade, você pega na verdade, o procedimento é que você força a saída. Se você apertar, você não vai estar forçando a saída. Talvez você vai deixando a criança mais apavorada Você vai ter que do que ela já está, Você né? tem que fazer um movimento em J, J. né? Porque você vai para dentro e para E cima. sobe. É um cabo de Então, guarda-chuva. Você tá fazendo... Também são 5? Não. Aí até- E aí até expelir. sair, exato. Até expelir. Isso aí seria acima de quantos anos, mais ou menos? Normalmente é quando a gente já consegue pegar a criança, né, tá. doutora? Já tá Geralmente maiorzinho. acima de 4, Sim. 4 anos. Acho Que já fica difícil Que a gente se essa ajoelha, né? manobra, O procedimento, é. você se ajoelha e a criança está aqui, você consegue fazer esse procedimento. E esse procedimento é o mesmo para adultos também. Sim. Então, que você já consegue pegar e fazer a manobra de retirada. Eu quero agradecer vocês imensamente. Nós é Muito que agradecemos. Obrigada. Voltem pelo espaço. sempre. Obrigada. Deus abençoe. E aprendendo aí para evitar, né? Período de férias é período de descanso, né? A gente não tem é que frisar muito essa questão da prevenção. Que nós atuamos quando algo já aconteceu. Mas que os pais podem prevenir os acidentes, como a doutora Ana Carolina falou. Então é importante que a gente previna, né? E só para fechar, evitar que a criança durma é fato. Depois de uma queda, depois de questões assim. Só no traumatismo de moderada intensidade. Trauma leve, não tem problema dormir. Só ela pode dormir, alguém tem que observar o sono dela. Se a criança tiver um sono agitado ou uma respiração muito ruidosa, diferente do normal, aí sim tem que procurar. Mas em traumas leves, pode vida normal. Sim. Pode dar alimentação, deixar dormir, tudo normal. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.